Nós estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, para contribuir com os irmãos e para pedir também a contribuição dos irmãos neste comentário desta manhã, que é da lição de número 8. Nós estamos falando durante essa revista, Estamos falando a respeito de avivamento. Avivamento é aquilo que Deus mais requer de nós, que nós precisamos ter. Porque quando nós estamos mergulhados no avivamento, é sinal que nós estamos mergulhados na presença de Deus e sentindo a presença de Deus. E a lição de hoje, ela traz aqui o avivamento espiritual no mundo. Avivamento espiritual no mundo, quando se diz avivamento, se trata da gente voltar ao passado. Nós não tem como mergulhar no avivamento sem nós voltar ao passado. Voltar ao passado da nossa conversão, do início da nossa crença, E vamos observar também ao passado, vamos voltar bem ao passado. Vamos voltar ao passado da criação. Que quando Deus criou o homem avivado espiritual. Creio eu, quando Deus criou Adão, ele era uma tocha acesa, Então vamos voltar lá ao passado. Adão, ele era um homem espiritual. E nós podemos observar que Adão, o homem antes da queda, ele era espiritual. Após a queda, se tornou um homem carnal. E muitas das vezes, se a gente não voltar ao passado, a gente acaba virando um carnal. E o espiritual ficam para lá. E a história diz que nós devemos voltar lá ao começo. O começo, ele é também semelhante ao futuro. Eu estava lendo uma matéria quando se dizia começo. Lá no começo tinha um homem espiritual. Lá no começo falava de um jardim, falava de rio. Lá no início falava da árvore da vida, não é isso? E futuramente, lá no futuro nós também vamos falar da cidade santa, falar de jardim, falar da árvore da vida. E nós estamos vivendo aqui esse período intertestamentário aqui, do passado e do futuro. Mas agora é importante que nós preparamos aqui agora no presente para alcançar o mesmo avivamento, a mesma dádiva que Deus deu lá no início, que nós possamos alcançar ela também no futuro, Neto? Porque se nós não preparar aqui nesse intermediário aqui, nós não vamos ser participantes nem lá do Jardim do Éden, quando começou, o avivamento na vida de Adão, nem tampouco também nós vamos participar do avivamento celestial, onde lá tem a cidade, lá tem o rio, lá tem a árvore da vida. Então, avivamento é isso aí, Que a verdade prática traz aqui. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Se nós não tiver a ajuda do Espírito Santo, dificilmente nós vamos alcançar o avivamento espiritual. E ontem eu estava estudando e estava ali observando que geralmente quando a gente vai falar assim de história de avivamento, conforme nós estamos falando do avivamento no tempo de Jesus, nós falamos aqui a respeito do avivamento no tempo de Pedro, e são coisas que ficou mais de 2000 anos atrás, Falamos do avivamento na era de Estevão, e essa lição traz de avivamento de 1700, são coisas passadas, Mas também o avivamento, ele atua no presente. Não sei se vocês estão acompanhando aquele movimento que surgiu lá nos Estados Unidos. Um movimento espiritual que surgiu nos Estados Unidos, ele começou no dia 8 de fevereiro. Um culto. Lá diz a história que um jovem da faculdade, Lá tem a capela, eles foram tirar um período de oração, dia 8 de fevereiro. E esse culto nunca acabou. Já está chegando a 280 horas de culto. E cada dia mais pessoas chegando para participar desse movimento espiritual. Então isso aí nos alegra muito, é porque as coisas não acontecem só no passado. Porque muitas das vezes a igreja a gente vive de passado. Tem um dia nós muitas vezes na igreja a gente vive de passado. Muitas vezes só contando o que aconteceu. Pastor. Então, a gente vive do passado. Mas não, também acontece no presente. Eu observando ontem ao vivo, aí umas pessoas, grupo de caravanas chegando naquele lugar, vindo de outros estados, e eles observando as placas dos carros, que é aquela fila, e carro de todos os lugares, de todos os estados dos Estados Unidos estava presente ali.
E gente de outros países estão indo lá para ver. Então ali é um movimento espiritual que está surgindo. E através daquele movimento espiritual que está surgindo ali, pode ser espalhado para outro lugar. Como é que aconteceu no passado, no dia de Pentecostes, né, Pedro Alcântara? A história diz no dia de Pentecostes, estava lá 120 pessoas que receberam ali a promessa do avivamento. Mas entre aqueles estavam muitas pessoas em volta que eram a festa, depois foram ver o movimento. E através daquele movimento, muitas pessoas saíram pelo mundo afora testemunhando do que tinha visto, do que estava vendo, do que tinha ouvido. E ali também, da mesma forma, muitas pessoas estão observando aquele movimento. Tem gente do Brasil indo para lá, para ver aquele movimento. E está tendo os testemunhos do que está acontecendo. E ele diz o quê? São coisas simples. Eu estava observando lá e ouvindo os relatos, diz que lá não tem um líder, né? O líder ali é o Espírito Santo que está agindo no meio daquele povo. Diz que não tem uma banda famosa, não tem pregador famoso, simplesmente eles estão lá adorando. Diz que é um órgão, é um violão, não tem banda, não tem bateria, não tem som alto, né? Diz que o que tá ecoando no meio daquele povo é o louvor, é a mensagem da pregação, mensagem de arrependimento. Aqui a questão aqui do avivamento, ele tem que vir através de conhecimento e arrependimento. Não tem um avivamento na vida de uma pessoa se ele não tiver um conhecimento e se não houvesse uma renúncia, né? Um confessamento de pecado, né, Pedro Alcântara? Que a pessoa muitas das vezes está tudo bagunçado na igreja, não tem arrependimento, não tem renúncia na vida dele e está buscando um avivamento. Nunca vai alcançar. O pastor Elismar diz que quem está agindo desta forma, diz que é a mesma forma de enxugar gelo. O pregador prega, ninguém recebe nada, você faz um encontro de casais, faz oficinas de casais, mas o povo continua se separando na igreja, divorciando, trabalha para jovem, faz congresso, faz tudo, mas o jovem continua da mesma forma, não tem revestimento nenhum, né? Porque muitas das vezes não tem uma renúncia, não tem o conhecimento. Então, para ter um avivamento na vida, precisa ter ali arrependimento, palavra de Deus e louvor. É o que está acontecendo lá. Sim, Pedro Alcântara? E lá está acontecendo assim, as pessoas estão indo para casa, né? Vão embora, mas ele não vai para casa, volta de novo para o evento. Eu estava observando, quando chegou uma caravana de Orlando, veio uma caravana, não tinha como entrar, mas eles referiam-se dando aquele testemunho. Gente, só da gente estar aqui no pátio, e presente aquela emoção. Parece que Deus está presente nesse lugar. E ali não é uma igreja, não. É uma capela da faculdade. Então, aquilo ali acontece o quê? É Deus movendo. Aconteceu lá? Pode acontecer aqui também. O que precisa para começar um avivamento? Precisa só de um instrumento, né, Pedro Alcântara? Qual é esse instrumento? É eu, é você, é qualquer um de nós. Precisa de alguém para mover. Então, Deus fez presente. Então, no decorrer dessa lição, nós vamos ver que o movimento espiritual, ele é uma realidade no mundo passado, no mundo presente, e está ao alcance de todos nós. Amém? Então, vamos aqui, na nossa introdução aqui, já fiz até uma introdução, né? O que Deus fez no tempo de Ezequiel, ainda pode fazer atualmente. Estamos aqui dentro da introdução. Se fez lá no passado, no tempo de Ezequiel, Deus se fez através de Ezequiel para orientar o povo o que iria acontecer, porque na verdade Ezequiel ele não viveu um avivamento. Ele profetizou a respeito de um avivamento. Ezequiel estava no cativeiro. Antes dele ir para o cativeiro, Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele profetizava para o povo se consertar, se converter, porque tinha uma pena pesada para esse caso eles não se convertessem, eles iriam ser levados para o cativeiro. Então, Ezequiel lutou com esse povo para que eles se convertessem. Mas não se converteram. Foram para a Babilônia. Por 70 anos. Então, lá na Babilônia, eles não tinham avivamento. Mas o povo daquela época, eles clamavam pela misericórdia de Deus, né? Eles clamavam pela misericórdia de Deus. E Deus usou o profeta Ezequiel para falar para eles que eles iam, né, trazer eles de volta às suas terras, através das profecias, que eles novamente seriam restaurados. Nós vamos ver durante a lição. Então, o que aconteceu no tempo de Ezequiel,
ainda pode fazer parte hoje da atualidade. Atualmente, ele produziu avivamento em várias partes do mundo, notadamente nos séculos XVIII, no século XIX, no século XX. Também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal, né? Quando se deu lá na Rua Azusa, onde surgiu o movimento pentecostal, que foi enviado para o Brasil, Gunnar Wig, Daniel Berg, né? Por uma indicação de Deus, mostrou para ele o estado do Pará, o nome Pará, né? E eles foram procurar aonde ficava esse tal de Pará, né? Esse Belém. Então, através dos mapas daquela época, eles descobriram esse Pará e esse Belém fica no Brasil. Então é para lá que nós vamos. O camarada sai lá dos Estados Unidos, lá da Suécia, para lá onde eles viviam, e sai rumo a uma terra que nem sequer eles conheciam, para pregar a palavra de Deus, só mesmo sendo movido pelo Espírito Santo. Porque se não fosse, quando manda alguém para qualquer lugar, uma cidade pequena, não está difícil demais. Não, lá a estrada é muito ruim, não dá, tem dificuldade para ir. Então o camarada coloca tanta dificuldade e não vai. Mas quando ele é movido pelo Espírito, se ele está no avivamento, ele vai. Porque ele é tocado pela presença de Deus. A necessidade deles também, quando chegou aqui, a língua, como que eu ia falar com o povo? Pois é. Como que ia se comunicar, né? Então havia dificuldade, mas ele enfrentou todas as dificuldades, todas as barreiras e cumpriu a vontade de Deus. O primeiro ponto da nossa lição diz aqui, o avivamento no tempo de Ezequiel, calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Isso é o tempo de Ezequiel, né? Ele estava alertando o povo. E vocês sabem que toda desobediência, muitas das vezes, ela traz uma consequência. O filho, muitas das vezes, ele não ouve a orientação do pai, geralmente lá no futuro ele terá uma consequência, porque muitas das vezes ele errou lá no começo, né? A própria Bíblia fala que nós somos o herdeiro daquilo que nós semeia, daquilo que a gente planta. Tudo aquilo que você semeia, aquilo que você planta, você colhe. Então o povo de Israel estava semeando uma semente ruim para eles mesmos. E qual foi a colheita que eles tiveram? Um cativeiro. Porque não ouviu a voz de Deus, não ouviu a voz dos profetas, então eles se tornaram desobedientes e pagaram muito pelo que eles fizeram. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas eu o poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Isso quer dizer, a profanação veio, mesmo ele saindo do seu país para outra nação, mas Deus usa de misericórdia. Deus pode consertar o que é ruim. O próprio Jesus, quando ele estava pregando o seu evangelho aqui no mundo, ele disse que eu não vim para o são, não é isso? Eu vim foi para os doentes. O são não precisa de médico, mas quem precisa de médico é os doentes. Então Deus estava ensinando aquele povo para que eles pudessem passar pela humilhação, pela escravidão total, né? Destruiu as suas terras, mas para mostrar para eles que ele poderia retornar, trazer eles de volta às suas terras. Porque Deus tinha poder para fazer algo, conforme vamos ver aqui na sequência a respeito dos vales de ossos secos. Então Deus usa de misericórdia, mesmo com a pessoa sendo desobediente. Essa é a nossa salvação. Porque o profeta Jeremias disse o seguinte, que as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Porque se Deus não usasse de misericórdia, todos seriam consumidos. Mas que a misericórdia do Senhor diz que é a razão de nós não sermos consumidos. Amém? Um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito de vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Havia uma promessa ali de grande avivamento nacional. Então, o vale de ossos secos. Quando Deus mostrou o vale de ossos secos para Ezequiel, ele estava ali mostrando a Ezequiel
da forma que Israel tinha sido destruído, mas Deus estava mostrando também para Ezequiel a forma da restauração que ele poderia fazer, porque Israel estava em crise total, estava no cativeiro, tinha perdido sua terra, não tinha mais país. Você imagina, o camarada estava servindo de escravo em outra terra, não existia mais uma nação para eles, tanto é que eles ali em agonia oravam a Deus e dizia que os nossos ossos estão secando e em nós não há mais esperança. Essa é a oração que eles faziam no cativeiro. Nossos ossos estão secando, acabou para nós não temos mais terra, nós não temos mais líder, para nós não há esperança. Mas Deus sabia do que estava preparado para ele, era só 70 anos. 70 anos passa logo, né? Uma vida nossa toda, né? Cara nossa, você vê, imagina, 70 anos passa logo, é a nossa vida. 70 anos, o tanto que a pessoa velha. Pois é, ainda tinha mais 30 anos para ti ainda lá, né? Misericórdia. Aí Deus mostrou para Ezequiel que eles iam restaurar eles. Quando mostrou aí o vale de ossos secos, quando mostrou a Ezequiel, ele disse, né? Quando o Senhor mostrou a Ezequiel e disse a ele, homem de Deus, né? Que tratou ele como homem de Deus. Porventura pode esses ossos viver, né? Aí o profeta respondeu para ele, tu sabe, tu tem poder para fazer o que quer, né? Então Deus estava mostrando para Ezequiel. E aí foi o que aconteceu. A história diz que depois de profetizar, né? Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Tem Ezequiel 37, versículo 3. E depois de profetizar, a história diz que Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Esta era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre aquelas nações. Então a história diz que, quando ele profetizou sobre aqueles ossos, aqui o texto da lição, aqui a leitura fala que houve um grande movimento, né? Um rebuliço, né? Imagina que visão bonita, né, Pedro Alcântara? O camarada no vale de ossos secos tem que estar com Deus mesmo. Tudo seco, sem vida, sem carne, sem nada. Profetiza, e aqueles trem se movendo, né? Se movendo, se ajuntando e se levantando. Misericórdia, criando pele, criando neve, se levantando e se fazendo um corpo, aquele vale de ossos secos, né? Aí Deus estava mostrando para Israel, para Ezequiel, que assim será a casa de Israel. Estão tudo morto espiritualmente. Estão considerados como os vales de ossos secos. Mas pela minha palavra, né? O qual tem uma promessa para eles, vão se tornar novamente a viver. Então Ezequiel levou essa palavra ao povo de Israel. Eu creio que Ezequiel ele era um pregador daquela época, lá no cativeiro. E aquele povo reunia para adorar a Deus. Que a palavra de Deus diz que Deus ordenou a eles que eles não ficassem só resmungando, né? Ali lamentando a sorte, não. A ordem de Deus para eles foi que eles tinham que trabalhar, plantar, colher e se tornar também povo destacado no meio daquele povo, né? Então eles estavam trabalhando, então eles também tinham o culto deles. Eu creio que Ezequiel era o que levava a palavra de conforto. Imagina, está todo mundo conforme diz quando eles oravam. Nossos ossos se secaram, entre nós não há esperança. Aí chega Ezequiel com a mensagem dessa, ó, Deus me mostrou uma coisa. Deus mostrou essa nação como um vale de ossos secos. Ele ordenou que eu ordenasse que os ossos voltassem a viver. Então, na minha visão, eu vi que vocês se renovaram, cresceram ossos, criaram carne, vocês vão sair de que vocês vão voltar para as suas terras. Eu creio que naquele momento eles tiveram um avivamento, uma esperança. A esperança voltou a ressurgir no meio daquele povo. Aham. Só orar. Um período de louvor que eles foram fazer. Uhum. Tem que ter um, né? Tem que ter alguém. Simplesmente eles foram orar, prestar um culto. A gente muitas das vezes, quem trabalha, muitas vezes não passa que, eu vou ali na igreja orar, né? Vou ali na igreja fazer uma oração ali, cultuar a Deus ali um momentinho. Então foi nesse momento que aqueles alunos se reuniram ali para prestar um culto a Deus ali e começou e não parou mais, né?
diferente, né? Porque ele ali não é a questão do lugar, a questão é a forma que eles estão adorando, né? É, A forma que eles estão adorando está fazendo porque o Espírito se move ali, né? mas foi através do Espírito que eles estão lá adorando, porque não tem quem suporta um culto já de 280 horas. Ó, quando uma pessoa não está no Espírito, quando a pessoa não está no Espírito, vamos voltar lá de novo. Deus tem que estar presente. Você imagina o camarada estar no culto quando o pastor passa de 9 horas, ou o culto cumprido. Misericórdia. O pastor viu que a hora que o pastor terminou o culto, já era 9h20, dizendo que o culto termina 9 horas, o pastor terminou o culto 9h20. Ele já sai desviado da igreja, porque não terminou o culto na hora, né? Aí, se o pregador não for um pregador assim famoso, muitas das vezes a pessoa não vem na igreja. Vamos colocar para os nossos dias. Ah, se não tiver uma banda, vamos fazer uma festa. Ah, o Pedro Alcântara é o coordenador do Impacto. Você viu qual foi o pregador que o Pedro Alcântara convidou e os cantores? Só cantor fraco, pregador fraco. Esse congresso não vai valer nada. Eu já vi que... Já, né? Então esse congresso, o Impacto, esse congresso vai ser o mais fraco que vai ter. Não tem gente famosa, não tem pessoa de peso. Eles falam, não tem pessoa de peso. E lá, eles estão dizendo que lá não tem cantor, não tem pregador, não tem banda de música, não tem ninguém. Lá só mesmo a presença de Deus que está no meio deles. Eles estão cantando, louvando a Deus. Não tem aquele som alto de instrumento, não. Lá que estão tocando baixo, os instrumentos tocam baixo, para que o povo possa louvar a Deus. E aqui você já observou que muitas das vezes nós estamos passando aqui totalmente o contrário do que está acontecendo lá? Vamos falar aqui nós aqui. Nós estamos todo mundo dentro da mesma igreja. Nós não temos como mais cantar na igreja, aquele devocional muitas das vezes. O som toca tão alto os instrumentos que você não dá conta de cantar. Você vê que uma pessoa está aqui cantando. O som está tão alto que muitas das vezes o cantor se perde com a altura do instrumento. Então a igreja que não tem um microfone, ela não tem como louvar. Você já observou que nós aqui, eu mesmo, já falei, a maioria nem harpa traz mais para a igreja, que não canta mesmo, né? Ficou aí nos outros cantar. Os instrumentos que tocam, mas lá não, é eles que estão louvando. Então a Bíblia fala que nós temos que louvar a Deus. Então é louvar. Muitas das vezes você tem que pegar a forma correta de louvar a Deus. Amém? O tempo vai rodando. O rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir, nas mãos como o qual mediu uma distância de 1000 côvados, e assim vai. E ele fez passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos. A cada etapa de 1000 côvados, ou 450 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio, pelo joelho, pelo lombo e por fim a nado. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura, piscicultura e daria vida em tudo por onde passasse. Então está falando a respeito do rio. Irmãos, todas as vezes que vocês verem na Bíblia que se fala a respeito de rio, fala a respeito de água, são ilustrações que simbolizam o Espírito Santo. Trata-se do Espírito Santo. Então, Deus mostrou ao profeta esse rio, né? Então, vamos colocar aqui esse rio, seja a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, vem aquela história. Qual a posição que nós está dentro desse rio? A medir o nível do Espírito Santo, né? Porque todas as águas, muitas vezes, quando tem aquelas represas, né? Tem aquelas réguas de medir. Tantos metros, tantos metros, tantos metros. E aqui Deus mostrou ao profeta uma régua de medir. Só que foi através do corpo. Mediu que estava no tornozelo, outra água estava no joelho. Eu creio que aqueles que estavam no tornozelo, aqueles que muitas das vezes ouvem a palavra de Deus, mas não dá crédito, né? Não tem conhecimento do Espírito Santo. Aqueles que muitas vezes que a água está chegando ao joelho, ele já tem mais uma estrutura melhor, mas ainda não dá conta de caminhar por conta própria, né? E aí vai subindo. Aí eu considero aqueles que estão com a água sobre o lombo, aqueles que não estão dando pé, tem que nadar, são esses que estão participando dos avivamentos espiritual, né? Quer dizer, o caso de já mergulhar, a água já subiu. Não está mais no tornozelo, não está no joelho, não está no lombo, eles estão nadando, né? E o que importa para nós, aí vem aquela história de interrogação. Aonde a água está dando em nós? O pastor perguntou aqui.
Onde é que a água está? Onde a água está, né? Então, veio, aonde a água está dando? Será que nós estamos dando conta de nadar? Será que não precisa mais de nadar? Então, quando a pessoa não precisa mais nadar, é aquele que muitas das vezes a água está lá no joelho, no tornozelo. Eu no tornozelo, deu 9 horas, para Estou vazando. Do joelho para baixo não passa das 9. Não pode passar das 9 que eu vou desviado. Então, são coisas que acontecem na nossa vida. Se a pessoa estiver na presença de Deus, não importa o pregador ou o cantor, porque é você que tem que estar no lugar certo. Me fez lembrar aqui que quando Jesus estava pregando, teve uma certa época que ele pregou um sermão longo, não foi isso? Um sermão longo. E lá diz a história que muitos deixaram Jesus pregando e foi-se embora. Jesus pregando e foi embora. E depois ele perguntou aos discípulos, ou só estava eles lá, vocês não querem ir embora também não? Aí um deles respondeu, não, nós não vamos não, para onde vai nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Agora eu quero perguntar para vocês, quem que o povo estava ouvindo? Jesus. E mesmo assim eles achou longo o discurso. Você imagina outro pregador no lugar de Jesus pregando? O próprio Jesus pregando, o povo foi embora. Não estava gostando. Não, está demorando demais, eu vou embora, né? Está demorando muito. Então quer dizer, é ali porque a água estava no joelho para trás. Era do joelho para trás, ele não estava nadando. Mas quem estava nadando no Espírito, ele ficava na bênção. Então é importante, vamos colocar que essas águas cheguem no nosso lombo, e que nós possamos nadar na presença do Espírito. Então, quando se fala do rio, das águas purificadoras, aqui vamos colocar que seja a presença do Espírito na nossa vida. Né? É a presença do Espírito na nossa vida. É o nível de espiritualidade que nós estamos atravessando. Vocês podem observar quando a pessoa está num nível espiritual baixo. Qualquer coisa que alguém fala na igreja é o motivo de ele não voltar mais na igreja. Eu vou ser crente em casa mesmo. Naquela igreja tem tanto defeito naquela igreja que o povo nem amor tem, né? Nem amor tem. Aí o dia que ele vem na igreja, em vez de se juntar com o povo, ele senta lá atrás sozinho. Vai perder o canto. Aí ele vai falando que numa igreja não tem amor. Ele mesmo não se ajunta com os outros. Quando ele chega, ele fica separado. Eu vou na igreja, ninguém conversa comigo. Ninguém fala nada comigo. Não adianta ir na igreja. Mas ele mesmo senta separado, né? Ele mesmo não se procura se ajuntar. Isso aí é o nível da água abaixo, né? É o nível da água abaixo. Vamos aumentar esse nível, né? Vamos aumentar esse nível. Para quem tem carro, sabe muito bem quando o nível do óleo do motor está abaixo, né? O que acontece? Funde o motor, acaba tudo. Então, nível atual, né? Você teve quinta-feira aqui, Hã? Quinta-feira, você assistiu a pregação? Não. Lembrando do pastor Jacques. Pastor Jacques, porque também que foi o pregador. O homem que nasceu a pergunta na língua. Você está falando aí do avivamento, né? Quando a água está no lombo. Lembrei do testemunho. Pois é. Eu só não chorei, um pouquinho mais mole para chorar mais. Não é para chorar, né? Mas vontade de Deus. Então é isso aí, né? Então a pessoa, quando está no mar do Espírito, ele tem forças para caminhar. Amém? Vamos aqui, ponto 2 da nossa lição. O tempo está rodando, graças a Deus por isso. Os grandes avivamentos no mundo. Os grandes avivamentos no mundo. Na Europa, houve um período em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel, no contexto das profecias de Ezequiel. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Então, o avivamento pelo mundo. Aqui o comentarista ele começou a história dos avivamentos na Europa a partir de 1722 através do Conde, né? Conde Zinzendorf. Mas vamos voltar aqui um pouco antes desse missionário aqui que trouxe um avivamento aos Estados Unidos. Vamos voltar um pouco mais atrás a respeito do movimento espiritual que houve na época, no tempo de Martinho Lutero, que foi o quê? Em 1500 e pouco, a renovação que houve através de Martinho Lutero. E naquela época houve avivamento, né? Porque houve uma renovação, né, da igreja daquela época,
E Martinho Lutero trouxe para o meio daquele povo daquela época coisas novas, coisas espirituais, porque o povo já tinha afastado daquilo que era o verdadeiro evangelho de Cristo. Então houve a renovação, né? Então naquele momento também houve um movimento espiritual muito grande. E através daquele movimento espiritual muitas pessoas se infiltraram com Martinho Lutero e não ficou só, né? Então no mesmo momento que estava surgindo a reforma protestante na época de Martinho Lutero, era a mesma época que estava sendo descoberto o Brasil. Porque o Brasil foi descoberto em 1500, não foi isso? Em 1500, então estava tendo a reforma protestante lá com Martinho Lutero e o Brasil estava sendo descoberto. Então de lá já vieram pessoas para cá trazendo essa renovação. Isso é movimento espiritual, né? Isso é avivamento. Porque o próprio Jesus, quando ele estava ensinando aos discípulos, ele falou a respeito disso, que sede minha testemunha em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra, é para espalhar. E como vai espalhar este povo? Tem que ter um ponto, tem que ter um centro ali para o povo ouvir, para o povo aprender, ver algo ali, para sair testemunhando. O povo que ouviu Jesus daquela época foi o que testemunhou de Jesus fora. Não, nós andamos com ele, os próprios discípulos estavam pregando a palavra de Deus, muitos não acreditavam no que eles estavam falando. Moço, vocês não estão acreditando em nós, não? Nós andamos com eles, nós comemos com eles, nós andávamos com eles, nós ouvimos ele, né? Então eles eram testemunha de Jesus. Então assim nós temos que ser, então a gente tem que ver algo acontecer, porque você possa ser testemunha. Quando vê algo, então as testemunhas saem espalhando aquela boa notícia do reino de Deus e muitas pessoas vêm a curiosidade. Tanto é que tem pessoas aqui no Brasil, só de ver aquele movimento, ficou curioso. Vamos lá ver aquele movimento, né? Vou ver aquele movimento. Eu estava olhando ao vivo ontem, quem não estiver acontecendo, observando, lá a capela lá onde eles estão, eles pegam cerca de 1.500 pessoas, lotada. Lá fora tudo lotado, telão e som lá fora e o povo assistindo lá fora, que não tem como entrar. Parecendo um formigueiro de gente chegando. Aí diz a história o quê? Diz a história o quê? Que até a cidade foi restaurada. Os hotéis estão cheios, todo mundo quer dizer aquele movimento. Deus abençoou até a própria cidade. Sim. Mas lá já dá para chamar de avivamento mesmo? Pelo que está acontecendo, sim. Sim? É. Pelo que está acontecendo, que lá tem o quê? Louvor, pregação da palavra, né? Não tem gente famosa. Diz que há testemunhos de cura, libertação de todas as coisas, convertendo, o povo pregando a respeito do arrependimento, né? Mas, já chegando a 200 horas, então, as coisas, quando ele estava ali naquela época de Jesus, quando eles queriam barrar o ministério de Jesus com os discípulos, né? Queria acabar com o ministério, com o cristianismo daquela época, o que foi o conselho que deu? Não sei qual deles, me esqueci o nome. Falou, olha, fica quieto. Se esse movimento for do homem, logo vai acabar. Agora, se esse movimento for verdade, for de Cristo mesmo, nós não dá conta de acabar com isso. Vamos observar, deixa eu ver o que vai acontecer. Então, eu sou mais de acreditar que é 200 horas de culto, sem parar, dia e noite. É difícil o camarada ficar ali se for só do homem. Na hora que essa intercessão vai ser só barrar esse negócio. Tem que funcionar. Pode investir. Começou a acontecer uma livramento. Ali tinha os chamados ali de terra. Esse cara acontecia tanto vai no canal do bar, tá? A multidão que falava dele. Aí o que aconteceu? Isso começou a espalhar, né? Na igreja. Aí foi um movimento sem estrutura, sem sabedoria, deu só uma pancada. Isso aqui é só carnalidade. Acabou. Então há uma então tem que haver uma sequência. Por isso que a história diz que muitas das vezes no avivamento ele dura cerca de 100 anos. Quando eu falo, mas por que o avivamento dura cerca de 100 anos? É que muitas vezes aquelas pessoas que participam do avivamento, quando está com 100 anos já morreu tudo. E muitas das vezes não tiver alguém para dar continuidade daquilo, o movimento se acaba, né? Foi o que aconteceu no período de Jesus. O avivamento dos discípulos durou cerca de 100 anos, né? Após foi o último João morrer com 100 anos, né?
Então, depois daquilo, houve uma decadência espiritual, os romanos tomaram de conta, e você vai ler aquela história, houve aquela dificuldade tamanha. Mas o avivamento no tempo dos discípulos duraram cerca de 100 anos. Então, cerca de 100 anos, que muitas vezes é uma pessoa que possa aturar. Então, depois daquilo, se não tiver mais quem alguém continua, se acaba. Né? Então, é o que o Pedro Alcântara está dizendo. Não teve alguém de ter alguém para dar continuidade, foi lá e podou. Podou. Né? Então, se entristeceram e ficou sem espaço, então acabou. Porque para o avivamento permanecer, ele atuar, tem que ter um objeto. Deus não vem fazer que ele mesmo não. Ele vai usar alguém para fazer. Entendeu? Então está aqui. Em 1722, houve o Conde Zinzendorf, né, que liderou os Morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Então é que esse Conde, ele foi uma pessoa estruturada, pessoas tementes a Deus, que tinha conhecimento, e a chama do Espírito Santo bradou em seu coração, e ele começou a fazer a obra de Deus. E disse que ele tinha tanto cuidado com os cristãos, que havia muita perseguição naquela época. Diz que ele, muitas das vezes, ele dava refúgio para os cristãos que estavam sendo perseguidos. Então ele tinha a chama espiritual na sua vida. E ele começou pregando também nas universidades, né? Porque era estudante, né? Começou pregando. E ele disse que aquele movimento cresceu. Diz que o movimento dele foi tamanho que ele cresceu em estrutura, né? Diz que chegou a enviar mais de 100 missionários para todos os continentes para pregar daquela época, né? Então ele foi a pessoa que induziu várias pessoas na obra de Deus. Você imagina, uma só pessoa, um movimento só, que cresceu em um movimento espiritual, chegar a enviar mais de 100 missionários para pregar a palavra de Deus? Quantas pessoas a igreja de Rio Maria enviou durante todo o tempo que ela existe, né? Então, quer dizer, já enviamos, muitas pessoas já saiu, mas naquela época um só mandou mais de 100, né? Então, esses são chamas espirituais, porque a pessoa tinha no coração esse desejo que a obra de Deus o crescesse. Na Inglaterra, vamos aqui, que o tempo vai passando, né? Na Inglaterra, por volta de 1740, John Wesley, né? E atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito, pregaram contra o formalismo sem o poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Então está aqui a Inglaterra, em 1740, Deus usou John Wesley e seu irmão como avivalista naquela época. Porque a Inglaterra naquela época também estava em crise. Então todo avivamento quando começa, muitas das vezes o povo está em crise. Mas sempre Deus, a palavra de Deus, que Deus sempre tem os seus remanescentes. Então esses remanescentes buscam a presença de Deus. Então aqui John Wesley e seu irmão, ele foi usado por Deus para trazer essa palavra de despertamento àquele povo. E o povo foi alcançado. Muitas pessoas foram salvas. Diz a história que John Wesley era um advogado da época, né? Mas quando ele recebeu a mensagem de Deus, diz que ele já foi no outro dia lá no seu lá, escritório, já dispensou as primeiras audiências que ele tinha. Não vou mais ser advogado, né? Eu agora vou trabalhar para Deus. E assim começou, dispensou tudo e envolveu na obra de Deus. E o que aconteceu? Grande foi o despertamento daquele povo, né? E lá na Inglaterra. Agora vocês já observam que ele tinha um conhecimento de estudo, ele tinha um conhecimento das coisas de Deus, e Deus o chamou para a obra missionária. E assim ele ouviu a voz de Deus. E hoje, para você ver tanto que as coisas passam. Isso aconteceu em 1740. Temos aí 300 anos praticamente, não dá 300 anos desse avivamento, né? Na Inglaterra. O que aconteceu? Lá já está precisando mais de avivamento. A Inglaterra caiu em decadência novamente. Quer dizer, a imoralidade, né? Tudo está acontecendo lá. Eu estava lendo uma matéria esses dias. Vocês sabem o que está acontecendo na Inglaterra? Eles estão tentando mudar o nome de Deus, né? Porque diz que o nome de Deus, com o que está surgindo no mundo, essa questão da linguagem neutra que está acontecendo, a ideologia de gênero lá está aprofundado nessas coisas. Estão mudando o nome de Deus.
porque diz que o nome de Deus ele é muito masculino. E a matéria diz que Deus é Deus de todos os povos. É Deus dos homens, é Deus da mulher, é Deus do homossexual, é Deus de tudo. Então o nome de Deus está atribuído ao masculino. Então estão querendo tirar aquele do Pai Nosso que está no céu. Não pode colocar Pai Nosso que está no céu, fica muito masculino. Tem que colocar também, pode colocar Mãe Nossa que está no céu. Quer dividir as coisas. E já eu esqueci o nome, estão inventando um nome para Deus Pai, não sei como é que é lá assim, diz que um nome que ele pega todas as áreas. Pega o masculino e o feminino. Então diz que o nome de Deus está muito masculino. Está onde? Na Inglaterra. Já está precisando, Pedro Alcântara, de outro avivamento. Porque o povo já abandonou os princípios. Então a geração vem, o avivamento passa. Se torna cinza. Nós já lemos um comentário, porque muitas das vezes uma pessoa, se ele não vigiar, o que ele passou, ele se torna cinza, só um passado. Ou aquele irmão, pai, eu já vi aquele irmão pregar, ele era tão espiritual. Rapaz, aquele irmão ele orava tão bonito. Hoje nem sequer ora mais. Rapaz, aquele irmão ele tinha um dom de língua tão bonito, mas hoje não tem mais. Quer dizer, passa. Então a pessoa tem que procurar manter a chama acesa, porque as coisas passam, viu? As coisas passam e o avivamento acaba. Foi o que aconteceu. Lá está precisando na Inglaterra, lá foi o berço, né? Lá foi o berço de todos os avivamentos. Esses pregadores que ficaram na história dos heróis da fé, muitos passaram por lá. Mas por falta de vigilância do povo, passa aquela geração e não prepara outra. Porque é da mesma forma que aconteceu na época de Josué. A história diz que Josué não deixou sucessor, não é isso, Pedro Alcântara? Ele veio, sucedeu Moisés, Moisés preparou um sucessor, preparou Josué, mas Josué não se preocupou em preparar um sucessor. Então, quando passou Josué, Josué morreu, quem ia liderar Israel? Acontece que Josué caiu na decadência, passou por aquela questão de juízes e tudo, então a decadência veio à tona, porque faltou um sucessor. Então o avivamento, para que ele possa continuar, precisa de sucessor para que as coisas possam acontecer. Amém? No país de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhe falou da visão que ele recebeu de Deus, no domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado, a renúncia, abandonar a prática do pecado, a renúncia. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que por volta de 1904 a 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. Quer dizer, ele acreditou na promessa de Deus. Então diz que ele, esse jovem, desde 13 anos, ele pregava a palavra de Deus e levava o povo à palavra do arrependimento e da confissão de pecado. E diz a história que naquela igreja havia um irmão, um diácono, como ele era 13 anos, ele precisava de alguém para auxiliar, né? E diz que aquele irmão, aquele obreiro, disse a ele para que ele ficasse sempre na igreja, nas orações, que ele não faltasse dos cultos, para quando Deus viesse a renovar a igreja, conforme ele teve a visão, para que ele estivesse presente e ele não perdesse a bênção, né? E diz que aquele jovem sempre orava sempre constantemente, até um dia que ele foi tocado em suas orações, quando ele disse que quando ele orava a Deus, ele fazendo a oração do Pai Nosso, ele dizia que assim na terra como no céu. Aí então diz que ele teve aquela chamada, assim na terra como no céu. Se no céu fala de coisas boas, então na terra tem que ser do mesmo jeito. Tem que haver alguém para pregar, para ensinar. Porque o Pai Nosso não fala que assim na terra como no céu. Então o povo quer coisas boas lá no céu, mas não quer aplicar a coisa boa aqui na terra. Então é uma ligação, tem que ter um elo. Aquele livro do pastor Elismar, ele fala assim na terra como no céu. Tem que ter uma ligação. Então ele veio para a igreja e quando orava a Deus, Deus o manifestou, ele se tornou um grande missionário da parte de Deus. E diz a história que ele, através do seu ministério, diz que mais de 100 vidas, mais de 100 mil pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Quer dizer, isso é um avivamento, uma pessoa trazer uma revolução. Começou com 13 anos de idade, mas ele ouviu a chamada e creu. E teve alguém para auxiliar. Foi diferente do que aconteceu ali, né, Pedro Alcântara? Então ele teve alguém. Não sai da igreja, tu vai ficar aqui orando, buscando, para que quando
a presença do Espírito se manifestar, você está presente. Voltando ao passado, lá no Ato dos Apóstolos, que Jesus falou, vocês têm que ficar. Você vai para Jerusalém, fica lá no cenáculo, vai orar, vai buscar. Que vou vir do céu e vou manifestar. Vai ficar lá no cenáculo orando. Não é para ficar lá na tua casa não foi isso, Pedro? Vai ficar lá esperando, até que a promessa do Pai chegue até você. Então foi o conselho daquele diácono que deu para aquele jovem de 13 anos, para que ele pudesse ficar ali, orando e buscando a presença de Deus. Vamos aqui um pouco mais aqui. Raízes do avivamento, vamos por aqui que o tempo acabou, né? Vamos para a parte 3. Os avivamentos no mundo mudam a história. Os avivamentos mudam a história. Impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que maiores avivamentos do mundo trouxeram os impactos profundos na política, na economia e na cultura. Então, o avivamento, ele muda a história. Vamos tomar, por exemplo, aqui Coreia do Sul. A Coreia, antes era as duas Coreia do Sul, Coreia do Norte, mas houve um avivamento espiritual, nós não podemos negar, na Coreia do Sul. Quando o Paul Yong-Chul, que foi um dos pastores das maiores igrejas do mundo, se encontra na Coreia do Sul, ele sempre orava a Deus, porque o camarada tem uma igreja daquele tamanho, ele tem que ter comunhão com Deus. A maior igreja do mundo. E diz a história que a igreja lá também não fecha, não. A igreja da Coreia do Sul, ela é uma das maiores igrejas do mundo, que sai uma turma de manhã, aqueles vão embora para os outros cultuar, não cabe todo mundo. Aqueles vão embora, entra outra turma para cultuar, sai aquela, diz que é 3 cultos por dia, e sai aquela turma do meio-dia e entra outra tarde. E por quanto tempo está isso? Eu não sei, por muito tempo. Então, a Coreia do Sul, ela foi levantada debaixo de um avivamento. E diz a história que Paul Yong-Chul, todos os presidentes, Paul Yong-Chul era conselheiro dos presidentes, Ele era um conselheiro, quer dizer, ele mudou a história da Coreia do Sul. Está nadando. Então lá da base do está nadando, Lá nada no Espírito. Então mudou a história. Nós vemos que o Evangelho também, que eu pulei uma parte aqui, quando se fala que o Evangelho muda a história, na Alemanha, nos Estados Unidos, na época dos apartheid, que havia brancos e negros, brancos e negros, muitas vezes o negro não poderia estudar na escola do branco, ele não poderia participar do culto do branco, então era totalmente diferente. Mas quando havia o movimento espiritual, todo mundo cultuava Deus junto. Então naquelas igrejas não tinha separação, estava o branco cantando, o preto cantando, todo mundo junto. Mas lá fora, então através daquilo, muitas das vezes houve a abolição da escravidão, houve mudanças nas leis, para que o povo pudesse conviver junto. Porque se na igreja dava para conviver junto, porque lá fora não dava para conviver junto? Então isso aí muitas das vezes foi analisado pelo povo, pelas leis, e houve mudanças. Então o avivamento, ele muda a história da economia, ele muda a história da cultura, porque era uma cultura que eles tinham, não pode conviver junto. Tanto teve um dos missionários aqui, William não sei de que lá mais, ele era um negro, ele se converteu. Ele ouvia os cultos, os trabalhos missionários do lado de fora, não podia entrar na igreja, mas ele ouvia. E diz a história que ele se converteu. Pois era esse, então. Então ele se converteu e fez parte de um grande avivamento. Mas lá no avivamento eles cultuavam junto. Mas na escola tinha que ficar separado. Então o avivamento, ele muda a cultura de uma nação. A geração depois do avivamento. Está acabando, A geração depois do avivamento. Também é consenso que, em várias partes do mundo, os avivamentos provocaram mudança nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares, a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram as nações passaram, e seus sucessores não tiveram o mesmo impacto em manter o fogo aceso. Então, há cuidado. Vamos tomar por base que nos nossos dias de hoje, quantas e quantas igrejas, muitas das vezes, ela é uma igreja avivada. Ela é uma igreja avivada. Mas dependendo de acordo, vai mudando a direção da igreja, o grupo do círculo de oração, muda o pastor, muda o trabalho de jovem. Muitas das vezes a igreja muda. Aí aquelas pessoas que muitas vezes participou daquele movimento,
né? A nossa igreja, o povo, nós temos um grupo Rio Maria pelo Brasil, né? Que é daquele pessoal antigo que morou nas décadas de 80, 90. Todo mundo fala desse bendito desse porão aqui, ó. Eles nunca esquecem desse porão. Esse porão tem história, né? O povo evangelizava, os jovens evangelizavam e vinham para o porão orar todas as vezes à tarde. Eu fiz parte desse grupo. Evangelizava a Rio Maria. Uma vez nós evangelizamos a Rio Maria quase casa por casa, tudinho. E quando terminava as visitas, vinha todo mundo para orar, agradecer a Deus. E muitas vezes na tarde, pastor Vicente, o povo estava orando, o jovem recebia batismo dentro desse porão aqui, ó. Né? E aí era realmente. Então recebia batismo. Então, Rio Maria pelo Brasil, todo mundo pergunta, e o porão? Já viu o porão de Rio Maria existe ainda? Existe, o porão de Rio Maria existe ainda. Oh, saudade desse porão, né? Então, houve muitas pessoas, muitos jovens foram batizados bem aqui dentro, né? E muitas das vezes eles têm essa lembrança, sim. Ativar de novo. O porão está aqui. Só está faltando os instrumentos, né? Nós, pastor, somos idealistas, né? Alguém que acha que precisa, passar para ir para a festa. Passava nos trabalhos, voltava às 4 da manhã, 5 da manhã, voltava, o povo orando. Então, orava, quando terminava, de madrugada eles vinham orar, e era muito jovem. Você pode ver que naquela época, constantemente, tinha batismo no Espírito Santo. Não, batizava era ali mesmo. E reflete também nos cultos. Uhum. Só que a gente mudou, a gente achou que precisa mais. E essa chama tem que continuar assim. Nossa, era 120, 140. De jovem, né? Você fez parte do grupo também, né? Então tá aqui um veterano também de guerra, né? Um veterano de guerra que fez parte do porão, né? Então quem aqui que fez parte do porão daquela época? De som também, né? Aí, ó, o de som foi batizado no porão da igreja, reunião de jovens, né? Jovem orando, né? Jovem orando, não é preciso, então quer dizer, não precisa voltar lá, o movimento nos Estados Unidos, não precisa aquele movimento de holofote, cantor famoso, pregador, bando. Não, meu filho, é só você estar no lugar certo com o coração voltado para Deus. É o modo de adorar. Então o jovem prestava o seu serviço, vinha para aqui adorar a Deus e era recebido bem aqui dentro do porão mesmo. Quando você chegava aqui, estava aquele movimento do jovem aqui, e jovem recebendo o batismo e falando em língua, bem aqui dentro aqui, ó, justamente somente com o presidente de jovem. Está aqui o Tony, que fez parte disso, eu fiz parte, o Dilson fez parte disso, e o que o Pedro está dizendo, passava lá, escutava o barulho. Agora, aí não vamos longe não, Hoje você está no culto de oração. Você está para ajoelhar e orar. Quando termina a oração, ninguém ouviu nem a oração do vizinho que está ao lado. Isso é falta, meus irmãos, isso é falta. Nós estamos em falta. Nós estamos precisando, a nossa água está no tornozelo. Nós não estamos nadando. Ah, não, mas é só a igreja. Não, não é só na igreja, não. No ministério do mesmo jeito. O ministério agora não escuta um obreiro orando. Tudo caladinho. E a Igreja Assembleia de Deus, ela tinha o nome de a Igreja Barulhenta. A Igreja Barulhenta. Até tem, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento, né? Quer dizer, esse povo for-se embora, para aquele povo barulhento. Então aquele hino hoje tem que mudar a letra. Não tem mais o povo barulhento. Como a desse aqui, nós reunia pagão e coisa para tirar palha aqui, nós comia daqui. Agora não jeito, né? Não manda não. Então, meus irmãos, a chama do avivamento, ela tem que voltar. Então, o que eu falei no início, para ter a chama do avivamento, nós temos que voltar ao passado. Como é que era o passado? Por que nós deixamos o passado? E por que não está acontecendo algo entre nós? Vem o comodismo, a Bíblia fala do comodismo. Nós estamos se acomodando entre as quatro paredes. Diz que quando o crente está bem entre as quatro paredes, não tem avivamento. Diz que o avivamento ele surge quando ele sai das quatro paredes para fora. Mas enquanto nós estamos vendo só que está aqui dentro, ninguém lá fora sabe nem o que nós estamos orando, o que nós estamos fazendo, diz que não tem avivamento. Diz que o avivamento, ele só tem avivamento quando ele sai entre as quatro paredes. Um comentarista disse que nós estamos vivendo no comodismo. Eu fazendo caminhada com o pastor, nós comentando a respeito disso, ele diz assim que nós estamos vivendo no tempo de Laodiceia, da igreja de Laodiceia. O que tinha a igreja de Laodiceia? Parecia ter tudo, né, Pedro Alcântara? Tinha tudo. Tinha conforto, tinha tudo que precisava, tinha riqueza, tinha dinheiro, tinha tudo. Templos bonitos, tinha tudo. Mas a presença de Deus não tinha. Então nós temos que ser preciso crente em Filadélfia, que muitas das vezes parecia ser pobre. Pobre financeiramente, mas espiritualmente tinha tudo, né? Então o avivamento é através do comodismo,
do bem bom, né? Da vida boa, do conforto, você se acomoda. Você se acomoda e não busca mais a Deus. E quando você se acomoda e não busca a Deus, aí vem. É por isso que lá em Eclesiastes diz assim, que Deus, ele tem mais prazer na casa onde há um corpo fúnebre, um culto fúnebre, do que na casa onde há banquete. Porque lá onde há um morto, onde há fúnebre, todo mundo está meditando nas coisas de Deus, está buscando a Deus e sabe que tem um fim. A vida passa, a vida chega ao fim. Mas na casa onde há banquete, ninguém se lembra de Deus. Está no bem melhor. Então o que está acontecendo entre nós? Nós estamos vivendo tão bem no banquete, e a própria palavra de Deus diz que a alma farta pisa favos de mel, não é isso que fala? Então nós estamos tendo tanto mel, né? Está tão farto que nem mel tem gosto para nós. Está tão bom. Acontece que muitas das vezes estamos vivendo assim um tempo tão bom, tão fácil para nós que a chover hoje, nem está chovendo. Eu estou achando que vai chover, eu não vou para a igreja mais não. O cara está com o carro na garagem. Mas eu acho que não está nem chovendo. Eu acho que vai chover, mas por que você não foi na igreja, irmão? Não, eu achei que ia chover. E acabou, não choveu nada e eu não fui. E se é alma farta, o carro está na garagem. Mas antes, quando não tinha, quando a pessoa tinha chama, voltando aqui antigamente, quando tinha chuva, bem ali naquela época do avivamento na igreja, todo mundo quer testemunho disso. Aquele canto ali ficava cheio de guarda-chuva. Cheio de guarda-chuva. Você tinha dificuldade de pegar o teu. E não tinha energia não. O Rio Maria era nas escuras. Mas vinha todo mundo de lanterna na mão, de guarda-chuva, que ele ficava cheio de guarda-chuvinha com chuva. Hoje, se pensar que vai chover, já não vem mais e tem no carro. Nadava. Então, quer dizer, nós estávamos vivendo, nós estamos precisando de voltar ao passado. Estamos precisando de nadar, porque claramente a água está bem no tornozelo. Acabou o tempo. E não perdi o vulto. Hoje dentro da rua, as ruas asfaltadas, energia, carro na garagem, vai chover hoje, eu não vou não, né? Quer dizer, precisa de subir a água, a água está no tornozelo. Bora colocar de pé e agradecer a Deus. Pastor Vicente, ora a Deus. Pai eterno, Pai querido, te louvamos, te damos graças, Senhor, por mais vez, por mais uma oportunidade. Conceda-me, ó Deus, da tua bênção, da tua graça, do teu amor. No nome de Jesus, em tudo, te damos graças, ó Pai. Amém.